Olá, vamos falar hoje sobre os benefícios do cocô. O cocos faz bem. Descubra se vale a pena consumir cocos em seu dia. E os seus 07 benefícios do cocos para a saúde. O coqueiro, Cocos nucifera, é um membro da família Arecaceae, família das palmeiras. É a única espécie classificada no gênero Cocos. É uma planta que pode crescer até 30 metros de altura, com folhas pinnadas de 4 a 6 metros de comprimento, com pinas de 60 a 90 centímetros. As folhas caem completamente, deixando o tronco liso. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia. Peço se inscreva e ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e vamos por vídeo. Distribuição. O coqueiro tem origem no sudeste da Ásia. No século XVI, a planta foi introduzida no Brasil por Duarte Coelho, primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco, disseminando-se por muitas regiões, principalmente pelo litoral nordestino. Os cocos espalharam-se através dos trópicos, em particular ao longo da linha costeira tropical. Como seu fruto é pouco denso e flutua, a planta é espalhada prontamente pelas correntes marinhas que podem carregar os cocos a distâncias significativas. A palmeira do cocô próspera em solos arenosos e salinos nas áreas com luz solar abundante e pancadas de chuva regulares, 75 a 100 centímetros anualmente. Já foram encontrados cocos transportados pelo mar tão ao norte como na Noruega em estado viável, que germinaram subsequentemente em circunstâncias apropriadas. Entretanto, nas ilhas do Havaí, o cocô é considerado como introdução, trazida primeiramente às ilhas há muito tempo por viajantes polinésios de sua terra natal no sul do Pacífico. Fruto. Botanicamente falando, um cocô é um fruto seco simples classificado como drupa fibrosa, não uma noz. A casca, mesocarpo, é fibrosa e envolve um caroço, o endocarpo lenhoso. Este endocarpo duro tem 3 poros de germinação, visíveis ao remover a casca. É através de um destes que o embrião e a radícula rompem o tegumento do endocarpo. Origem do nome. O termo cocô foi atribuído pelos portugueses no território asiático de Malabar, durante a viagem de Vasco da Gama à Índia, de 1497 a 1498, a partir da associação da aparência do fruto, visto da extremidade, em que o endocarpo e os poros de germinação assemelham-se à face de uma coca, masculino, cocô, monstro imaginário com que se assustam as crianças, o mesmo que Papão, ogro, conforme conta o historiador João de Barros no seu livro Décadas da Ásia. Por razão da qual figura, sem ser figura, os nossos lhe chamaram cocô, nome imposto pelas mulheres a qualquer coisa, com que querem fazer medo às crianças, o qual nome assim lhe ficou, que ninguém lhe sabe outro. Coqueiro. Classificação científica. Reino. Plantae. Ordem. Arecaris. Família. Arecaceae. Gênero. Cocos. Nome binomial. Cocos nucifera. Produção mundial de cocô. País produção em 2018. Milhões de toneladas anuais. Indonésia. 18,5. Filipinas. 14,7. Índia. 11,7. Sri Lanka. 2,6. Brasil. 2,3. Vietnã. 1,5. Papua Nova Guiné. 1,2. México. 1,1. Tailândia. 0,8. Mianmar. 0,5. Total mundial 61,8. Produção no Brasil. Em 2017, a região Nordeste foi a maior produtora de cocô do país, com 74,0% da produção nacional. A Bahia produziu 351 milhões de frutos, o Sergipe, 234 milhões, e o Ceará 187 milhões. Porém, o setor vem sofrendo forte concorrência e perdendo mercado para Indonésia, Filipinas e Índia, os maiores produtores mundiais, que chegam a exportar água de cocô para o Brasil. Além dos problemas climáticos,
A baixa produtividade dos coqueiros na região Nordeste é o resultado de fatores relacionados à variedade de cocô explorada e ao nível tecnológico empregado nas regiões litorâneas. Nessas áreas, ainda predomina o sistema de cultivo semi-extrativista, com baixa fertilidade e sem adoção de práticas de manejo cultural. Os 3 estados que possuem as maiores produções, Bahia, Sergipe e Ceará, apresentam rendimento 3 vezes menor que o de Pernambuco, que está em quinto na produção nacional. Isso porque grande parte dos coqueirais desses 3 estados estão localizados em zonas litorâneas e cultivados em sistemas semi-extrativistas. Em 2019, o Pará era o 3 graus maior produtor do país, com 191,8 milhões de frutos, perdendo apenas para a Bahia e o Ceará. Uso: o branco, parte gorda da semente, é comestível, fresco, e usado, seco e dessecado, em culinária. A cavidade é cheia de água de cocô, líquido que contém os açúcares que são usados como uma bebida refrescante, e na composição da sobremesa gelatinosa nata de cocô. Leite de cocô, que tem aproximadamente 17% de gordura, é feito processando o cocô ralado com água quente que extrai o óleo e os compostos aromáticos. O vinho de palma, o líquido da fermentação da seiva obtido pela incisão da base das inflorescências do coqueiro forma uma bebida conhecida em inglês por Toddy, nas Filipinas chamada tuba e em Moçambique, sura. Os botões da ponta de plantas adultas são comestíveis e são conhecidos como cabaço de cocô, embora a colheita desta mate a árvore. O interior da ponta crescente é chamado coração da palma ou palmito, e comido em saladas, chamadas às vezes salada do milionário. Isto também mata a árvore. Copra é a carne seca da semente, usada para preparar o óleo de cocô. A torta de cocô, ou resíduo, ou farelo de cocô, é o resíduo que fica depois de preparar o óleo e é usado como ração para animais. O tronco fornece madeira para a construção. As folhas fornecem materiais para cestas e palha de telhado. A casca e a fibra de cocô podem ser usados para combustível e são uma fonte boa do carvão de lenha. Servem ainda em artesanato no fabrico de joias, utensílios domésticos, objetos decorativos entre outros. Nos teatros, usavam-se metades de casca de cocô que, batidas, davam o som de cascos de cavalo. A fibra pode ainda ser usada para a fabricação de cordas e tapetes, para enchimento de estofos e para o cultivo de orquídeas e outras plantas. Havaianos usam o tronco oco para dar forma a um cilindro, que pode servir como recipiente, ou mesmo canoas pequenas. A água do cocô tem componentes presentes no plasma do sangue e é conhecida por ter sido usada como um líquido endovenoso de hidratação no passado quando havia uma falta de líquido próprio para a transfusão de sangue. A água do cocô tem teores elevados de potássio, cloreto e cálcio, porém sua osmolaridade média é de cerca de 500 mol, contra 300 mol do plasma sanguíneo. Já foi indicado em situações emergenciais em que se pretendia o aumento destes eletrólitos, porém, sabe-se hoje que seu uso endovenoso deve ser proscrito visto que além de haver diferença nas osmolaridades, os antígenos ali presentes podem desencadear choque por anafilaxia ou hemólise autoimune. As raízes do coqueiro são flexíveis e eram empregadas para a confecção de cestos conhecidos como samburás, utilizados por pescadores para guardar os peixes, enquanto pescavam em canoas ou jangadas. Cocô no folclore. A lenda popular da Indonésia denominada Enoveli, a rapariga do cocô, conta a história da introdução do coqueiro em Ceram. Informação nutricional: 100 gramas, cocô cru. Quantidade por porção: carboidrato 10,4 gramas. Proteína 3,7 gramas. Gorduras saturadas 30 gramas. Fibra alimentar 5,4 gramas. Os 0,7 benefícios do cocô para a saúde. Os benefícios do cocô para a saúde. Além de muito saborosa, essa fruta típica de regiões tropicais que faz sucesso em diversos tipos de receitas doces e salgadas e ainda oferece uma série de vantagens para o organismo. Por ser muito versátil, o cocô pode ser consumido de muitas formas, incluindo a polpa, a água, o leite e a farinha, o que amplia as possibilidades de aproveitar suas propriedades no dia a dia. Os benefícios que essa fruta deliciosa traz para a sua saúde. 1. A água de cocô é excelente para hidratar o corpo e repor os eletrólitos.
Composta por 93% de água e 7% de carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, a água de coco é uma bebida muito eficiente para a reposição dos líquidos e dos sais perdidos por meio do suor ou em casos de diarreia. Entre seus minerais, ganham destaque o potássio, o cálcio e o magnésio, que estão presentes em quantidades superiores em relação aos isotônicos industrializados. Dessa forma, a água de coco é mais eficiente na reposição eletrolítica e sem a desvantagem de oferecer doses extras de sódio e açúcar refinado. 2. Combate ao envelhecimento e a diversas doenças. Devido à presença de vitaminas do complexo B e da vitamina C, o coco ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres, preservando o material genético das células. Dessa forma, tanto a água de coco quanto a polpa da fruta têm função antioxidante. Como resultado, seu consumo ajuda o organismo a combater o envelhecimento e a prevenir doenças degenerativas, como mal de Parkinson e mal de Alzheimer, e alguns tipos de câncer, condições que são favorecidas pelo estresse oxidativo provocado pela ação dos radicais livres. 3. Sensação de saciedade. A polpa do coco maduro é muito rica em nutrientes como fibras e gorduras boas, que ajudam a prolongar a sensação de saciedade depois de uma refeição e evitam que a pessoa belisque lanchinhos pouco saudáveis. Dessa forma, o consumo dessa fruta pode até mesmo contribuir em processos de emagrecimento. Para isso, porém, é preciso incluí-la na dieta com moderação, pois uma porção de 100 gramas da polpa seca tem 390 calorias. 4. Melhora da função intestinal. O alto teor de fibras presente na polpa do coco contribui para o aumento do bolo fecal, o que estimula os movimentos peristálticos que conduzem as fezes até sua eliminação. Dessa maneira, a inclusão da fruta no cardápio ajuda a estimular o bom funcionamento do intestino, facilitando a eliminação dos resíduos. 5. O óleo de coco é um excelente hidratante. O óleo extraído do coco é utilizado em diversos hidratantes corporais e máscaras capilares pelo fato de ser capaz de fortalecer a barreira protetora da pele e dos cabelos, impedindo a perda de moléculas de água. Assim, esse ingrediente tem um alto poder umectante e ajuda a manter pele, unhas e cabelos íntegros e hidratados quando utilizado em produtos como sabonetes, shampoos, cremes e pomadas. Contudo, vale lembrar que o óleo de coco em altas doses pode entupir os poros e agravar quadros de acne, por isso o melhor é optar por produtos de confiança indicados pelo dermatologista. 6. A farinha de coco é rica em fibras. Por ter um alto teor de fibras, a farinha de coco contribui para o bom funcionamento do intestino e reduz a absorção do açúcar e das gorduras provenientes da dieta, ajudando a prevenir doenças como constipação intestinal, diabetes e colesterol alto. Além disso, suas fibras têm uma alta capacidade de absorver água, de modo que elas se expandem e formam um gel quando chegam no estômago, o que contribui para a saciedade. Por isso, a farinha de coco pode ser utilizada em alimentos como bolos, biscoitos e pães em dietas destinadas à perda de peso. Ainda, a farinha de coco é hipoalergênica e livre de glúten, sendo portanto uma boa alternativa para pessoas com alergias alimentares ou doença celíaca. 7. O leite de coco é nutritivo e não contém lactose. Fonte de gorduras boas, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e outros minerais. O leite de coco tem uma textura cremosa e um sabor muito rico, de forma que ele pode ser utilizado em diversos pratos doces e salgados, incluindo bolos, tortas, suflês, muquecas. Além disso, como todo leite de origem vegetal, o leite de coco não contém lactose, constituindo uma opção segura para quem sofre de intolerância ou alergia a esse açúcar. Agora que você conhece os benefícios do coco para a saúde, aproveite a maior disponibilidade dessa fruta nas estações mais quentes do ano para incluí-la na sua alimentação. Gostou do canal Natureza da Amazônia? Peço novamente o seu que se inscreva e ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui, bye.